ver fazer-los errados, que perder foram per pecados, entender de que muy culpados son, mas perdi son perdoados, a ousadia que lhes fazia fazer folia, mas que não deveria. Santa Maria. Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca e hoje nós continuaremos a falar sobre os antecedentes da ciência moderna. Falaremos hoje sobre a Idade Média. Como dissemos em nosso vídeo anterior, podemos dizer que a ciência começa a surgir na Europa do século XVII, XVIII, amadurece no século XIX e se consolida no século XX. Mas as suas raízes são muito mais antigas. Bem, as sementes dessa forma de pensar já estavam presentes. Vamos subir já nosso quadro negro. Chamando o nosso assistente virtual Mãozinha, sem trocadilhos hoje, por favor. Como antecedentes, falaremos hoje das origens da racionalidade ocidental na Idade Média. A Idade Média foi um período bastante longo, que começa com a crise provocada pela queda do Império Romano. Foi uma prolongada crise social que todos nós já aprendemos no colégio, mas quero destacar algo que pode ter sido fundamental para o futuro do que iria se tornar a Europa, a religião cristã, na forma da Igreja de Roma. Já era uma instituição madura e organizada na época da queda do Império Romano. O Império Romano Ocidental ruiu, mas a religião oficial do Império não. O cristianismo foi se expandindo pela Europa ao longo da Idade Média. Outros povos foram se convertendo ou sendo convertidos. Devemos nos lembrar do caráter evangelizador da religião cristã. Os seus adeptos se acham na obrigação de converter aqueles que não são cristãos ao cristianismo. Podemos dizer que a Igreja Católica se tornou o amálgama dos povos europeus da Idade Média, povos de culturas, histórias, línguas muito diferentes entre si, e tinham algo em comum: a religião cristã. A intelectualidade medieval europeia se desenvolve ligada à Igreja, pois os centros de saber e estudo eram ligados à Igreja, como os mosteiros, as bibliotecas, as escolas, as universidades. Poucas universidades eram independentes da Igreja, como por exemplo a Universidade de Pádua, fundada em 1222. Bem, temos a formação do conhecimento medieval também sob o amálgama da Igreja. A principal forma de saber estava na teologia. E todas as outras formas de conhecimento estavam abaixo desta e deveriam não contradizer com esta, a teologia. O desenvolvimento da filosofia medieval foi subordinado à teologia. A filosofia foi, digamos assim, a serva da teologia. Aristóteles ficou esquecido na Europa no começo da Idade Média. Platão era mais conhecido devido aos escritos de pensadores como Agostinho, Santo Agostinho, que se converteu ao cristianismo e viveu na época do final do Império Romano. Agostinho era um pensador neoplatônico, mas o pensamento filosófico da época era apenas uma fonte de argumentações a favor da fé e não uma escola filosófica em um todo coerente. Após Aristóteles ser redescoberto na Europa por volta do ano 1100, ele se torna
muito popular entre os estudiosos. Inicialmente, a Igreja condena a filosofia aristotélica por conta de algumas divergências, como, por exemplo, Aristóteles não aceitava um Deus criador, não aceitava um universo, como sempre existente, onde não se caberia um momento da criação, um começo, ou seja, um criador. Na filosofia de Aristóteles também não há uma alma imortal, mas a Igreja começou a tolerar e a fazer concessões ao aristotelismo que estava surgindo. O pensador que de fato iria unir o aristotelismo com a teologia cristã, criando sua própria filosofia, foi Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, o mais sábio dos santos, ou o mais santo dos sábios, como era chamado. Tomás de Aquino. O tomismo, a filosofia de Tomás de Aquino, tem como um dos fundamentos a argumentação de que para um ser a sua existência é diferente de sua essência, baseada na argumentação aristotélica. Melhor explicando, em Aristóteles, ou para Aristóteles, quando nós respondemos a pergunta o que é o ser, nós chegamos à sua essência. Mas isso não dá garantia de que esse ser exista, sendo a resposta da pergunta esse ser existe? Em Aristóteles, isso é uma questão lógica, mas para Tomás de Aquino, a diferença entre as duas perguntas implica em uma diferença real, ontológica. Todo ser tem a sua existência diferente de sua essência. Uma consequência é que a existência de um ser é condicionada e contingente. Nós não simplesmente existimos, nós existimos por conta de outras existências. Só em Deus temos que a essência é igual à própria existência. Ele simplesmente é. Deus é o puro ato de existir. Deus é perfeito, imutável, infinito, eterno, fora do espaço e tempo. Tudo mais é condicionado e contingente. Tem começo, meio e fim. Outro exemplo do uso da argumentação aristotélica para justificar a teologia, nós temos nas 5 vias que levam a Deus, conjunto de sequência de raciocínio que leva à conclusão sobre a existência de Deus. Primeira via, prova do movimento. Em Aristóteles, todo movimento é gerado a partir de outro movimento. Qual a origem do movimento do universo? É possível considerar uma regressão ao infinito e o universo nunca ter tido um movimento inicial? Para Tomás de Aquino, a resposta é não. A origem de todo movimento está em Deus. Segunda via, prova da causalidade eficiente. Todo ser tem sua causa eficiente, como falamos na tipologia da causalidade aristotélica. Qual é a causa eficiente do universo? A resposta para Tomás de Aquino, Deus. Terceira via, prova da contingência. Todo ser é contingente. Significa que todo ser é contingente em relação a outros seres. Para cada ser é necessário a existência de outros seres. Então, qual a origem? Para o universo tem que haver um ser necessário original. Qual é o ser que é necessário, o necessário original para o universo? Deus. Quarta via, prova dos graus da perfeição. Nós reconhecemos que existe bondade no mundo, que algo pode ser melhor do que alguma outra coisa. É possível considerar que os seres vão ficando cada vez melhores ao infinito e nunca mais parar? A resposta é não. Deve haver um ser perfeito, Deus. Quinta via, prova das causas finais. Tudo que existe tem sua causa final. Em outras palavras, sua finalidade e propósito. Então, qual é o propósito do universo? Havendo um propósito, haverá um ser que fez o universo. Resposta, Deus.
recolhendo o nosso quadro negro. Até logo, mãozinha. Vamos agora fazer um contraponto. Na Universidade de Oxford se desenvolveu uma linha de pensamento diferente do thomismo. A Universidade de Oxford tinha como principais pensadores membros da ordem franciscana e por isso a abordagem foi outra, muito diferente. Para os franciscanos, a fé não precisava de justificativas racionais. A fé era uma questão de sentimento de caridade para com o próximo, de agir em função do próximo sem buscar retribuição, recompensas e reconhecimento. Temos que considerar também que eles eram britânicos, muito mais inclinados à experiência pessoal, ao empirismo, do que os europeus do continente. Vamos exemplificar, começar agora a exemplificar. Robert de Grosseteste, pioneiro quanto à aplicação da matemática no estudo na natureza. Roger Bacon, pioneiro do empirismo, muito antes de Francis Bacon, que o conhecimento é fruto da experiência pessoal a partir dos nossos sentidos. John Duns Scott e William de Ockham, vamos falar mais demoradamente sobre eles a seguir. Bem, John Duns Scott, para ele, a fé não precisava da razão para ser justificada. Da mesma forma, a filosofia não precisa ser serva da teologia. Duns Scott nega a existência de essências universais. Para ele, cada indivíduo tem sua própria essência. É o conceito de estidade, de a essência individual. William de Ockham vai mais longe do que o seu mestre Duns Scott. Ockham nega a existência de essências individuais ou universais. E, para ele, o trabalho do intelecto é apenas a construção do discurso, sendo que o discurso é formado por palavras, que são entes abstratos, que não existem na realidade. Então, também para ele, só existem os indivíduos, que nós agrupamos em categorias para poder lidar com a complexidade. Olha, por exemplo, chamamos de cão aqueles indivíduos com certas características em comum, porque não seríamos capazes de chamar cada um com uma palavra diferente. Né? Então, a linha filosófica de Ockham é conhecida como nominalismo, da palavra de nomen, que é a palavra em latim. Vocês podem reparar que a forma de pensar de Ockham já é bastante avançada e antecipa em muito o pensar científico, pelo menos em alguns pontos, né? Vamos fazer umas perguntas agora para vocês. Estamos aqui de volta
a nossa biblioteca. Estamos nos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. A vantagem de apresentar um assunto dessa forma, como eu sempre digo, é que você pode rever o vídeo sempre que quiserem. E vocês podem tirar dúvida também perguntando via comentários. Estamos numa biblioteca para lembrar uma coisa. A leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam, leiam muito, leiam sempre, leiam bem. No final vamos ver a bibliografia sugerida para o curso. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Temos uma longa estrada pela frente ainda. Até logo, pessoal. Até a próxima aula.